Pega fogo os bastidores do futebol mais livre pela lei do mandante. Árabes não desistem de meio-campo Arrascaeta. Seleção brasileira vai estragar a temporada do Fla? Livro Ano Eterno gera desconforto nos bastidores do Flamengo. Esses são os temas da Rapidinha de hoje. Muito bom dia para vocês. Esse é a Rapidinha do Zona Rubro-Negra, nosso programa de notícias diário pela manhã. Muitas notícias importantes hoje. Não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, inclusive para receber toda a programação do Zona Rubro-Negra, né? A gente tem o Rapidinha pelas manhãs, que a gente trata aqui as notícias do dia. A Live Zona, bastante conhecida, às 21 horas, que é o nosso programa de análise e comentários para a nossa bancada de comentaristas, Arthur, Cleitinho, Alain, Marcão, enfim, Tigu, Bruno Pet, eu, Rodrigão, enfim, toda a nossa bancada. E toda a rodada do Brasileirão, um dia antes da rodada do Brasileirão, às 11 horas da noite, tem o Zona de Apostas, que inclusive vai mudar de nome, hein? Esse programa vai mudar de nome, vão ter algumas novidades também nesse programa, ter entrada de novos quadros nesse programa, inclusive, que é o programa que ensina vocês a fazer apostas através do nosso parceiro oficial, camisa9bet.com, que está aqui no cantinho da tela, superior da tela, nosso patrocinador master aqui do canal Zona Rubro-Negra. Se você quer ganhar uma graninha, se cadastra lá no camisa9bet.com, assiste o Zona de Apostas e aí você vai fazer boas apostas aí e poder ganhar uma grana, tá bom? Bom, vamos para as notícias, que é o mais importante, senão vai virar aquela longuinha. Pega fogo os bastidores do futebol mais livre pela lei do mandante. É isso mesmo, né? A gente sabe que esse movimento tem a ver, obviamente, com a MP 984, pela lei do mandante, né, de transmissão de jogos e outros fatores também. E o que acontece? A gente sabe que houve como sempre no Brasil, né? Houve um certo racha entre os principais clubes da Série A. Vasco, Corinthians, Fluminense, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro não aderiram ao movimento. Pois bem, ontem, na parte da tarde, houve uma reviravolta. A gente já tinha visto notícias no UOL, no próprio Globo.com, falando sobre esses clubes que não aderiram, que provavelmente teria ocorrido, inclusive por conta de acordos com a própria Rede Globo de televisão. Tanto Fluminense quanto Botafogo e Vasco acabaram de sacramentar um acordo relacionado ao fim das transmissões, ao fim das transmissões do Campeonato Carioca. E aí, por conta disso, parece que a Globo teria exigido a eles não aderirem ao movimento. Pois bem, ontem, no final da tarde, o Vasco voltou a aderir ao movimento, o que, de certa maneira, pressupõe que os clubes estão ali meio que pensando sobre o assunto. Sobre ainda a questão do Vasco ter voltado, eles fizeram até um post no Twitter deles, oficial, e o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, chegou a dar uma declaração relacionada ao movimento. Sim, sou favorável, já assinei a manifestação, não sei por que o Vasco não saiu nessa última divulgação. Os contratos que a gente tem com a Globo serão respeitados. Isso não quer dizer que o Vasco não possa ser favorável à lei do mandante. Deixando bem claro, lembrando sempre também a vocês, que o movimento mais livre pela lei do mandante é um movimento que já tem mais de 40 clubes do Brasil inteiro, sejam eles quais forem as séries das quais eles pertencem, que estão apoiando esse movimento para que, muito em breve, né, faltam menos de 30 dias aí para a votação, que tem que rolar a votação na Câmara dos Deputados, aí pressionando o Rodrigo Maia para que role essa votação e que essa votação, quem sabe, seja positiva para o movimento e todos os clubes poderão, né, tratar das questões de transmissão, principalmente quando forem mandantes, né, nos relacionados campeonatos. Lembrando sempre, óbvio, o Flamengo tem contrato também com a Rede Globo, o
que é sempre importante enfatizar. O próprio Rodolfo Landim já tratou do assunto quando se fala, inclusive, sobre o Brasileirão e as cotas do Brasileirão, né? E o Flamengo tem contrato até 2024. O Landim deu declaração dizendo, inclusive, que a Globo se não é o principal parceiro, é um dos principais parceiros do Flamengo, comerciais, obviamente. Então, assim como até o presidente do Vasco, que arregou, né, e voltou para o movimento, né, é muito provável que alguns clubes da lista que estão fora ainda possam voltar a aderir ou aderir até pela primeira vez. A gente sabe que no Sul a questão é um pouco mais complicada. Tanto o Inter quanto o Grêmio têm realmente parcerias comerciais muito fortes com a Rede Globo. De qualquer maneira, os outros clubes poderão e deverão aderir muito em breve a esse movimento e tomara que seja votado. Aliás, qual é a sua opinião? Vocês acham que esse movimento é benéfico realmente para o futebol brasileiro? Vocês acham que ele realmente vai ser votado ou que o Rodrigo Maia vai tentar de tudo, como tem tentado, para caducar esse movimento e não ser votado? Vocês acham que esse movimento, a MP cai? Deixem aí seu comentário. E é muito importante para nós, claro, né? Vamos para o próximo assunto, que é importante também. Esse assunto, eu até falei ontem na Livezona. Ao longo da Livezona, a gente ia falando sobre determinados assuntos. E aí eu sempre fico ligado nos canais de mídias sociais, no que o pessoal manda também. E aí eu consegui ver através do canal do Vene Casagrande, né, jornalista do jornal O Dia, o famoso que todo mundo chama de X9, né? Mas vamos lá. É o trabalho do cara. O cara é jornalista. Se tem alguém dentro do Flamengo vazando para ele não é o culpado. Vamos lá. Os árabes não desistiram do Arrascaeta. É isso mesmo. Vamos a uma cronologia? Muito bem. A primeira proposta do Al Nassr, tá, da Arábia, foi... da Arábia Saudita, é isso mesmo. Foi de empréstimo, só que nesse contrato de empréstimo, inclusive, existiria uma cláusula de obrigatoriedade de compra ao fim do período de empréstimo, o que totalizaria 69 milhões de reais, 68, 69 milhões de reais. Ou seja, seriam 2 milhões e meio de dólares pelo empréstimo, tá? E o restante totalizaria aí, esses 2 milhões e meio dariam mais ou menos uns 10 milhões de dólares. Eu agora não estou lembrado quanto foi quanto ficou fixado o valor para a compra dele ao fim do empréstimo. Mas eu sei que o final era de 68, 69 milhões de reais que totalizaria por essa condição. O Flamengo recusou. A segunda proposta que veio, foi inclusive no domingo, foi de 15 milhões de euros, que totalizaria ali aproximadamente 95, 96 milhões de reais. O Flamengo recusou, mais uma vez. E agora o Al Nassr já apontou e disse ao Flamengo, já deixou claro o Flamengo, elevaremos a proposta. Ela será de muito mais do que 100 milhões de reais. E aí, os torcedores, inclusive do Al Nassr, invadiram o Instagram do meio-campo Arrascaeta, né, falando sobre como é viver na Arábia, como é o povo, como é o torcedor, fazendo convites mil para que Arrascaeta aceite a proposta, fazendo pressão sobre o jogador. A torcida do Flamengo, obviamente, reagiu rapidamente. E quase todos esses comentários dos torcedores do Al Nassr foram respondidos com provocações rubro-negras. Muito bem. Se a Flá TT é um exemplo no mundo inteiro, agora teremos a Flá Instagram também. E ela tem que ser forte realmente. Precisamos blindar nossos jogadores. É isso mesmo, Flá. É isso mesmo, torcedores do Flá. É isso mesmo. Pois muito bem. Queria a opinião de vocês com relação à proposta que poderá chegar do Al Nassr, podendo bater aí, quem sabe até próximo, a multa. Pois bem, Vene Casagrande também divulgou ontem o valor da multa do Arrascaeta. Ela gira em torno de 60... Ela gira em torno, não. Ela é de 60 milhões de euros, né? Ou seja, mais de 300 milhões de reais. Só que existe um porém nisso aí. Em 2021, e o contrato do Arrascaeta vai até 2023, a partir de 2021, a multa do Arrascaeta vai diminuindo de valor. Em 2021, por exemplo, ela cai para 40 milhões de euros. Ah, mas é pouco? Não, não é. Um valor maravilhoso, como diria Perrotinho.
mas ainda está muito longe a proposta do Al Nassr com relação a isso. Quando eles sinalizam ali que vai ser mais de 100 milhões de reais, provavelmente a proposta que virá será em torno de 20 a 25 milhões de euros, muito aquém da multa atual, no ano de 2020, do jogador, que é de 60 milhões de reais. Provavelmente, eu diria a vocês que o Flamengo vai recusar mais uma vez e a Arrascaeta deverá ficar no Flamengo. O que compromete isso, o único risco, é a bolada em grana que o próprio Al Nassr tem prometido ao jogador, ou seja, luvas. Luvas essas que poderão ir para o bolso tanto do jogador quanto do próprio empresário do jogador. Esse é um fator que abre um pequeno risco, mas eu diria a vocês que, por enquanto, esse risco é muito, muito, muito pequeno. Tá bom? Muito bem. Deixem aí seu comentário sobre esse assunto. Eu acredito que o Arrascaeta não saia. E vocês? Vocês venderiam? Acho que não, né, galera? A Arrascaeta, se não é o principal jogador do Flamengo ali, é um 12, né? Vamos lá. Seleção brasileira vai estragar a temporada do Flamengo. Pois é, estamos sob risco iminente. No jogo passado, jogo retrasado, na verdade, de Flamengo e Fluminense, o técnico Tite, da seleção brasileira, esteve presente, inclusive, no Maracanã. Aquilo não foi à toa. Após reunião virtual entre FIFA e Conmebol, ficou decidido de vez que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar voltará realmente em outubro e não mais em novembro. Existia aí a possibilidade de postergar por mais um mês, mas isso não vai ocorrer. Tá? Vai voltar em outubro. O primeiro jogo, inclusive, será contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, e depois o Brasil, a seleção brasileira, irá até Lima para encarar o Peru. Por conta desses jogos, Tite deverá fazer a convocação. Ele tem a data limite até o domingo próximo agora. Né? Deverá fazer, mas está aí parecendo que ele vai fazer a próxima convocação na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro. E é muito provável que essa convocação tenha jogadores do Flamengo. Aquela visita ao Maracanã me parece não ter sido realmente à toa. Quais seriam as suas apostas, não pensando positivamente, pensando negativamente mesmo, com relação à convocação de Tite de levar jogadores rubro-negros? Vocês apostariam em quem? Everton Ribeiro? Felipe Luiz? Gabigol? Quem seriam os jogadores rubro-negros que vocês ficariam mais preocupados com relação a essa convocação? Thiago Maia? Gerson? Arão? Pois é, tem uma série de jogadores, Rodrigo Caio, né? Uma série de jogadores que Tite poderá convocar. Pois bem, é uma preocupação iminente e que realmente deve acontecer. Vamos ver aí as cenas dos próximos dias. Ok? E vamos aí para as últimas pitadas. Eu vou passar rapidamente en passant, que é o seguinte: o livro Ano Eterno, né, que foi lançado há, sei lá, não deve ter nem um mês, né? Falando sobre o ano de 2019 do Flamengo, gerou um certo desconforto nos bastidores do clube, principalmente lá na Gávea. Pois é, Marcos Braz, não há nenhuma foto, nenhum registro de Marcos Braz no livro, somente uma menção como dirigente numa parte do livro em que tem todos os VPs do Clube de Regatas do Flamengo. Só o Landim aparece em fotos. Para vocês terem ideia, o próprio Valim, que ontem, inclusive, defendeu o Flamengo veementemente, parabéns, Valim, sobre as questões financeiras lá no Twitter, na Flá TT, nem mencionado foi. E ele era VP financeiro do Flamengo à época. Outra notícia rapidinha, Diego Alves me parece estar curado da doença. Hoje já saiu notícia de que o que interferiu literalmente na viagem de Diego Alves para o Equador foi a lesão e não a doença. Parece que o teste dele já deve ter dado aí negativo, o que é uma ótima notícia e um alento, né? Em um momento tão delicado da humanidade com relação à pandemia. E claro, Flá já está em Quito, desembarcou ontem, deverá começar a fazer seus treinamentos, adaptação, inclusive à altitude, né? Mesmo a gente sabendo que o prazo é curto. E a gente sabe uma notícia importante sobre isso, a volta do Bruno Henrique, que está hiper focado, como ele mesmo disse em entrevista ontem, no embarque
para Quito. E também uma coisa curiosa, será a estreia do lateral Isla, pois é, do Isla, na Libertadores. Ele, quando saiu do Chile, era da Universidade Católica, se não me engano, ele era ainda sub-19. Então, será uma estreia do Isla na Libertadores. Senhores, esses foram os temas da Rapidinha, as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que seja uma ótima quarta-feira para vocês, né? Um ótimo dia. E a gente se vê mais tarde na livezona. Lembrando, hoje não tem jogo. O jogo do Flamengo é amanhã, dia 17, contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Um grande abraço a todos e até mais tarde. Valeu, tchau, tchau.